Hoje eu quero falar com você, mulher que não consegue cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Eu atendo muitas mulheres e muitas vezes eu trabalho essa questão com elas, de se valorizar e de cobrar aquele valor que você gostaria realmente de cobrar pelo seu produto ou pelo seu serviço. E por que que muitas mulheres têm, às vezes, experiências de 15 anos naquele ramo, são grandes experts naquilo que fazem, né? São dedicadas, são incríveis, trazem resultados, mas continuam cobrando bem pouco. E o pior, acaba sempre atraindo aquele cliente que não é o cliente desejado. Aquele cliente que fica sempre pedindo desconto, aquele cliente que não valoriza o trabalho dela. E o que está por trás disso? Então, analisa comigo. O tempo todo, a gente precisa observar quais são as crenças que a gente tem, né? Aquilo que a gente acredita. O tempo todo, a nossa ação, as nossas atitudes, né, os nossos resultados, eles são baseados naquilo que a gente pensa, né, nos nossos conceitos sobre as coisas. Então, se você acredita que você não merece ganhar bem, se você acredita que você não merece cobrar um valor bom pelo seu serviço, pelo seu trabalho, você não consegue. E aí vem os medos ainda, né? A pessoa diz assim, Michele, mas se eu cobrar, aí eu não vou ter mais cliente, mas as pessoas não vão querer, mas quem sou eu para cobrar esse valor? Então, tem uma série de bloqueios através de crenças e medos dessa mulher. Só que, na maioria das vezes, isso vem de situações que ela passou lá no passado dela e que, né, ela acredita ainda que ela não é merecedora. Ela não merece ganhar bem, ela não consegue, então ela se sabota. Ela dá um jeito de se sabotar, né, para continuar tendo a vida que ela tem, porque ela acredita que se ela conquistar aquilo que ela deseja, talvez ela também pense assim, ó, Michele, se eu conquistar aquilo que eu desejo, vai me dar mais trabalho, ou então as pessoas vão me rejeitar, ou então vão me criticar, ou então eu não vou saber lidar com isso. Então ela quer, mas ao mesmo tempo ela dá um jeito de sabotar, porque ela tem medo de conquistar. Tem muitas pessoas, gente, que tem medo de brilhar, tem mais medo de brilhar do que ficar onde está. Então, existem vários bloqueios, existem várias crenças por trás de uma mulher que não consegue cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Mas tudo parte de autovalorização, não é verdade? Se você não se valoriza, o outro não vai te valorizar. Se você não se posiciona, né, o outro muitas vezes vai se posicionar em cima de você. Então, para você se valorizar, para você acreditar que você é merecedora, você precisa, no mínimo, ter amor próprio. E eu quero dizer para você que a sua infância, por mais pobre, por mais difícil, por mais experiências ruins que você teve, elas não podem definir o seu futuro. Elas definem o seu futuro quando você não sabe disso, quando você é ignorante no sentido de não entender que você tem bloqueios e precisa desbloquear isso, quando você não entende sobre crenças, quando você não entende sobre desenvolvimento humano, quando você não busca ajuda, aí sim, elas vão acabar definindo o seu futuro, porque você vai continuar aquele padrão de pensamento, naquele ritmo, né? Acreditando que você não merece, se contentando com pouco e sempre se colocando no lugar de servidora e não de receptora. Agora, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você já é uma mulher buscadora. É porque você já simpatiza com o desenvolvimento pessoal. Talvez você caiu aqui de paraquedas, né? Michelle estava aqui passando aqui e te encontrei e me chamou a atenção esse tema. Mas, na maioria das vezes, infelizmente, as pessoas não estão buscando desenvolvimento pessoal. As pessoas às vezes se distraem, ficam no WhatsApp, ficam no Instagram, ficam aqui no YouTube, olhando outras coisas que não é o desenvolvimento pessoal. E aí não viram chaves, né? E não entendem que a mudança tá dentro, a mudança precisa acontecer dentro delas. Primeiramente, precisa ter uma mudança de pensamento, uma mudança de padrão de pensamento, para depois você se sentir diferente e agir diferente. Então, infelizmente, isso tem acontecido muito. Tem mulheres que não têm tanta experiência naquilo que fazem, que não são referências, mas que estão ganhando muito mais do que mulheres, né, que já estão há 20 anos, 10, 15 no mercado e que estão cobrando pouco.
porque acham que o trabalho delas não é tão bom, porque elas não merecem, porque não fizeram mais cursos, não merecem porque não se acham bonitas, porque não se acham inteligentes, porque não se acham capazes, né? Tem vergonha até de falar o valor que gostaria de cobrar, tem medo e por aí vai. Então, se você começa a trabalhar a sua aceitação, se aceitar, você começa a se gostar. E quando você começa a se gostar, você começa a se valorizar. Entender que você tem valor, que a sua entrega tem valor. Principalmente quando você faz uma entrega de excelência. Você merece também receber com excelência. Então, enquanto você não faz essa mudança interna em você, você não vai virar essa chave e começar a cobrar aquele valor que realmente é justo. Michele, mas como que eu faço isso? Através do autoconhecimento. Então, quando você começa a identificar o que você pensa, o que você sente, né, o que você quer para a sua vida de verdade, quais são os seus medos, o que está impedindo você de fazer o que você tem que fazer, você precisa anotar tudo isso. Quanto mais você anota, melhor é, porque mais você depois lê aquilo ali e você entende o que estava aqui. Então, o caderno, né, o diário, seja o que for, ele precisa, para o seu autoconhecimento, para a sua jornada, ele precisa ser um parceiro firme e forte ali todos os dias com você. Eu sou a doida dos caderninhos, das anotações, eu escrevo muito. Eu estou aqui com você, mas eu sempre tenho um mapa mental, eu sempre estou escrevendo para poder entender o que está aqui na minha mente. Porque os pensamentos passam muito rápido, você não consegue identificar. Mas quando você escreve, né, é diferente. Porque daí você depois não vai esquecer o que passou na sua cabeça. Então você precisa tirar daqui e colocar no papel. Depois que você começa 2, 3, 4 semanas com todas essas anotações, você vai olhar para aquele seu diário, você vai olhar para aquela sua escrita e você vai dizer: Uau, eu estou identificando quais são os meus medos, da onde vêm esses medos, quais são esses bloqueios, o que que eu penso sobre isso, o que está me impedindo. E aí, gente, é onde a diferença começa a acontecer, aonde a mudança começa a acontecer. Porque existe um estado atual e um estado desejado. Só que o seu estado atual, se ele não está contribuindo para você chegar no seu estado desejado, precisa acontecer mudança. E essas mudanças, elas são mudanças de pensamento, são mudanças de visão sobre as coisas. Então, por exemplo, se você hoje não tem autoestima, porque lá desde criança você se sentia inferior, você se sentia inadequada, você se sentia pequena perto das outras pessoas, né? Muito dificilmente, se você não ressignificar isso, isso você acaba trazendo para a sua vida adulta. Então, você precisa entender que cada vez que você volta lá, você ressignifica pensamentos, sentimentos, emoções, isso acontece uma mudança. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. Existem várias mulheres, né, que já fizeram grandes mudanças fazendo um trabalho de mentoria comigo, de treinamento. Mas vou pegar um exemplo. Uma mulher que passou muita dificuldade na infância, né? Passou mesmo assim fome. Morava numa casa onde o cupim estava comendo a casa, quase caindo em cima da cabeça. Uma família muito ignorante, no sentido ignorante, né? Nós somos ignorantes quando nós não temos conhecimento sobre algo. Então, uma família muito ignorante no sentido de só falar coisas negativas, né? Em vez de profetizar coisas boas, ainda fala mais coisas negativas, como você não vai ser ninguém, cai na real, né? A gente é pobre, a gente nasceu para ser pobre, a gente vai morrer pobre. Então, essa mulher ela vai crescendo com tudo isso, reforçando muito forte na cabeça dela até sair de casa praticamente. Vamos supor que essa mulher saiu de casa com 18 anos e foi ganhar vida, foi ganhar o mundo, casou, e a partir daí ela se distanciou um pouco mais da família, que tinha todas essas crenças, mas que durante 18 anos foi esse padrão de pensamento que ficou instalado nessa mulher. Então, se ela não mudar esses pensamentos, se ela não voltar lá no inconsciente dela, fizer essa mudança, se ela não der um outro significado para isso, fica mais difícil ela se sentir merecedora. Porque ela continua achando que ela é pequena, ela continua achando que ela é inadequada, ela continua achando que ela não merece, ela continua achando que ela nasceu para ser pobre, porque ela lembra muito da infância dela, ela só vê pobreza, ela só vê coisas ruins, ela só vê negatividade.
entende? E aí isso ficou lá durante anos, enraizado lá. Então ela precisa ir lá e levar luz para essa escuridão. E aí ela precisa começar hoje também pensar diferente, dizer: "Não, mas hoje eu sou diferente, hoje eu penso diferente". Então ela precisa ter um diálogo interno. Ela precisa se conectar cada vez mais, né, tendo esse diálogo interno, porque dentro da gente existe o diabinho e o anjinho o tempo todo, né. O diabinho fala coisas ruins, o anjinho tenta argumentar, muitas vezes não tem argumento, o diabinho acaba ganhando a conversa. Só que nesse diálogo interno você precisa ter um autoobservador, você precisa observar o que que você pensa, para quando o diabinho vir, que são os pensamentos negativos, depreciativos, né, pensamentos que você tem como: "Meu Deus, eu nasci para passar trabalho, eu nasci para ajudar só e não receber, eu tenho que doar sempre e não receber, eu não mereço tudo isso, porque quem eu sou? Eu não nasci rica, eu não nasci berço de ouro, então eu tenho que ser pobre mesmo". Todos esses pensamentos o diabinho, digamos ali, vai trazer para você. Só que o anjinho tem que ter argumentos. E o anjinho é o pensamento positivo. Então o anjinho tem que falar o quê? Olha, o que te aconteceu lá não pode definir quem você é hoje. Lá é a sua experiência, a sua história, mas hoje você pensa diferente. Mas hoje você é uma mulher diferente. Você tem vários valores, você tem várias virtudes. Você é merecedora sim, você tem um coração bom, você é honesta, você é justa, você é dedicada, você estudou para isso, você merece sim, você não é menos do que ninguém. Nós somos diferentes porque somos, cada um tem seu DNA, cada um tem a sua essência, cada um tem a sua missão. Mas aos olhos de Deus, ao de Deus, nós somos todos iguais, nós somos todos um. Então não há essa diferenciação. É a gente que cria nessa comparação, achando que o outro é melhor do que eu. Achando que o outro merece mais do que eu. Ah, porque o outro sempre foi rico, então eu não fui rica, então eu nunca vou ser rica. Ah, porque a outra é bonita, então ela atrai bons relacionamentos. Então eu, como eu me acho feia, eu só atraio relacionamentos tóxicos. Então, olha como a falta de autoestima que a pessoa tem, a falta de autovalorização vai definir as escolhas que ela tem. Porque se ela não tem bem claro os valores dela, se ela não se valoriza, o que que vai acontecer? Ela vai sempre acabar tomando decisões erradas. Ela vai sempre acabar, em vez de ir, ela vai ficar. Em vez de cobrar o valor justo, ela vai cobrar o valor, né, que é injusto, digamos assim. Em vez de se sentir merecedora de verdade, dizer, não, eu mereço isso, eu mereço estar aqui sem culpa. Não, ela vai sentir culpa por estar fazendo algumas coisas. Culpa por estar descansando, culpa por cobrar mais, culpa por receber bem, culpa por viajar, curtir a vida, né, saborear a vida. Ela se sente culpada, porque ela acha que ela não merece aquilo ali, que aquilo ali não é para ela. Então, a dica que eu deixo aqui para você hoje é para você observar o que você pensa e começar a trazer argumentos. Quando o diabinho vir com coisas ruins para você, você precisa ter argumentos e falar: não, mas eu mereço sim. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição também. De tanto você falar, eu sou merecedora, tem uma hora que o seu inconsciente vai começar a acreditar nisso. E aí, quando você se sente merecedora, você abre as mãos para receber. Você cobra o seu valor justo, olhando nos olhos e falando: esse é o meu valor. E eu mereço ganhar isso, por causa disso, disso e disso. Você fala para você mesmo. Então, olha a diferença de uma pessoa que se valoriza e uma pessoa que não se valoriza. Muitas vezes tem gente que se valoriza e nem entrega um produto tão bom, um trabalho com excelência, mas ela acha que é bom e ela cobra e ela recebe por isso. E tem outras que, né, entregam com muita excelência, estão recebendo uma mixaria. Eu vejo pessoas hoje, terapeutas, cobrar gente R$ 50 uma sessão, R$ 100 uma sessão. Uma terapeuta que estudou anos, né? Uma psicóloga, talvez, que estudou 10, 15 anos, vem aí com carreira, sempre estudando, e não consegue cobrar um valor justo pela sua hora. E tem muita gente que nem sabe fazer o valor da sua hora. Quando vai ver, está pagando para trabalhar e nem percebeu, porque também não faz conta, não é organizada nesse sentido. Então, é sobre isso, é sobre você se valorizar, é sobre você ficar anotando no seu diário, escrevendo as coisas que você vê em você para você fazer essas mudanças. Todo pensamento que vem ruim sobre você, né, você anota tudo isso e começa a mudar. Quando esse pensamento vir, começa a pensar coisas boas na mesma hora. Faz um exercício que também é muito importante, é bem bacana. Cada vez que você pensar uma coisa ruim sobre você, pense três coisas boas. Se você, por exemplo, disser assim para você:
Ah, eu não tenho capacidade, eu não sou capaz. Você pensa três coisas boas. Eu sou dedicada, sim. Eu mereço, né? E sei lá, mais alguma coisa do gênero assim. Eu sou capaz porque eu já consegui várias coisas. Inclusive, você pode até fazer uma lista de tudo que você já conseguiu, né? Ou então você diz: Ah, eu sou boa mãe, eu sou boa esposa, eu tenho um coração bom, eu sou fiel, eu sou leal. Qualquer característica que você veja em você positiva. Então, cada coisa negativa, você pensa três coisas positivas, três qualidades, três virtudes, três conquistas que esteja sobre você. E aí, isso, gente, é o quê? Isso é você começar a liderar a sua mente. A nossa mente é como se fosse um cavalo indomável, né? Só que você tem que começar a domar esse cavalo. Então, isso é autoliderança, é você começar a liderar. Você não pode se deixar levar por tudo que a sua mente fala, porque a mente mente, muitas vezes. São muitos pensamentos aleatórios durante todo o dia, e você não pode acreditar. Imagina que os pensamentos são nuvens que estão passando, né? E essas nuvens, muitas vezes, são nuvens carregadas, na maioria das vezes. E você não pode ficar embaixo esperando os raios cair na sua cabeça, né? A chuva de pedra cair na sua cabeça. Você tem que sair fora disso. Você tem que ir para a luz, você tem que ir para o sol. Então, é você fortalecer o seu cérebro, né, focando na luz, focando, indo para a claridade, saindo dessa escuridão. Se você gostou dessas dicas, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário e mande esse vídeo para uma amiga, porque é sempre muito importante a gente compartilhar essas mensagens positivas com outras mulheres em movimento, tá? Ó, um beijo no seu coração, então, e a gente se vê no próximo vídeo.